Tá, então eu vou começar resolvendo dois exercícios da aula de cálculo que foram dados, acho que há 2 aulas atrás. A gente tá vendo agora integrais duplas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas os exercícios são esses e esses. Eu fiz eles ontem, né, algumas vezes, porque eu queria testar como é que funciona o passo a passo de cada um. Então eu vou refazê-los para ver se eu realmente entendi. Depois disso, a gente vai para um outro programa que eu tenho agora para amanhã. E, bom, seguindo nisso, eu volto para cálculo mais tarde e continuo, então, o estudo de funções integráveis duais, né? Então, funções duplamente integráveis. Queria saber onde está meu paninho de limpar. Bom, vai ficar assim. Então, vamos lá. Então, a gente tem a integral dupla. Integral dupla da função 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E a gente tem que está sendo integrado de dx a dy. Essa é a única importante informação que eu preciso, porque as certas outras coisas eu consigo deduzir. Então vamos lá. O que eu posso dizer? Eu posso tirar a função de dentro da integração dupla. Então eu vou pegar essa função raiz quadrada de 1x ao quadrado menos y ao quadrado. E eu posso reduzir isso mais uma vez. Eu posso pegar a função e deixá-la apenas como 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu posso dizer? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E isso, num desenho, num gráfico, diz pra gente que nós estamos trabalhando com um círculo. Então, é um círculo de raio 1. Já tenho uma coisa muito importante, eu já sei qual é a imagem que o meu gráfico forma, né? O desenho que ele forma. É mais fácil trabalhar com coordenadas polares, então a parte 2 é eu simplificar ao máximo essa equação para que essa derivada dupla ela fique mais fácil de eu trabalhar. Então, eu sei que em coordenadas polares, cosseno de x, cosseno de θ vezes o raio equivale a x. Assim como o y equivale a sen de θ vezes o raio da circunferência. Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar minhas variáveis de integração x e y para seno de θ, cosseno de θ. E além disso, tem a questão do raio. Então, como a gente está integrando um círculo, a gente tem vários círculozinhos dentro desse círculo. E a gente vai integrar todos eles de tal forma que no final a gente tem um disco, né? Então, o que eu preciso integrar? Eu preciso de um dθ, que vai equivaler ao dx dy, vai ficar dr vezes dθ. Tal que a gente tem o r influenciando esses dois dr e dθ. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente reescreve a equação inicial. A gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado corresponde a r de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá tudo ao quadrado porque era x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Então a gente fica com uma equação mais simplificada e eu ainda posso simplificar mais. Eu sei que existe uma relação entre cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado que nos dá 1. Então eu posso simplificar cosseno ao quadrado e seno ao quadrado e substituir por 1, porque equivale, né? Então vai ficar então que x ao quadrado mais y ao quadrado corresponde ao raio em que eu estou usando naquele momento e só, né? Então a gente chega
que a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, nesse meu exemplo, pode ser ressignificado dessa forma. Então, eu posso voltar para a equação anterior. Lembra que a gente dividiu ela em 3 partes? Então, a gente volta para ela. E o que eu tenho? Eu tenho que a integral dupla de raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado dx dy passa a ser agora, eu consigo substituir x ao quadrado menos y ao quadrado, isolando o valor de menos 1. Se eu isolar menos 1, significa que vai ficar x mais y multiplicado por menos 1. E aí os valores mudam, né? Então vai ficar x ao quadrado vezes menos 1. Basicamente muda o sinal do x ao quadrado, passa a ser menos 1 e a mesma coisa acontece para o y. Então o que eu teria aqui nessa integral dupla? Eu teria raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado, que substituiu o x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que quando eu mudo o r, né, quando eu mudo de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, eu também mudo os deltetas, né, as minhas pequenas variações. Então eu atribuo aqui, antes era dx, dy, e agora eu sei que é r, dr, dθ. Bacana, né? Simplifiquei muita coisa agora. E eu vou para outro passo. Então, eu diminuí a equação inicial, deixei ela menorzinha, deixei com uma única variável ali dentro da equação, antes eram 2. E agora eu vou fazer uma substituição de variável, tá? Então, eu vou dizer que U corresponde a 1 menos R ao quadrado. Eu poderia dizer que U corresponde a raiz de 1 menos R ao quadrado. Tanto faz. A diferença é que pode ficar um pouco mais complicado, os passos podem aumentar dependendo da substituição que você faça. Mas dá pra fazer no testes também, tá? Eu imagino que isso seja uma questão de muitos exercícios, então você aprende como isso funciona. Então eu tenho que, se U é igual a 1 menos R ao quadrado, du vai ser igual a, eu passo a derivada em relação a R no lado direito. Então, derivada em relação a 1 é 0. Derivada de R ao quadrado, em que a gente está derivando R, vai ficar menos 2R dr, né? Então, eu posso fazer mais uma simplificação. Na minha equação anterior, a gente tem que a integral dupla da função, que no caso da nossa função é raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado, vezes R, dividido, dr dθ. Então, fazendo uma nova adaptação para isolar R dr, a gente consegue sintetizar R dr em du. O que a gente faz? Então, eu passo esse 2 para esse lado, então vai ficar meio du corresponde a R dr, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada RDR eu preciso de meio DU, tá? Então eu posso voltar para a equação de novo e resubstituir. Vai ficar derivada de raiz quadrada de 1 meio DU dθ. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente tá dentro de um disco. Esse disco, esse círculo, ele tem raio 1. Então, até onde varia, né? Varia de 0 até 1. Então, eu tenho que... O meu R, ele começa em 0 e ele vai até 1. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas agora, como eu substituir o R por U, então eu vou ter que ver como é que funciona isso. Então, toda vez que o R máximo, né, quando o R máximo corresponde a 1, quanto corresponde o U? O U vale 1, toda vez em que o R é igual a 0. E toda vez que R é menor ou igual a 1, o U vale 0. Então, eles estão invertidos, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa integral, multiplicar ela por menos 1, e daí os limites de integração se trocam. Então, ao invés de ser inferior, limite inferior 1 e limite superior 0,
né? Então a gente teria isso aqui, começa aqui e vai descendo, limpando a esfera. O valor no final é o mesmo, tá? Mas é que é mais fácil para os cálculos se for o inverso, começar aqui no zero e for subindo, né? Atribuindo A nesse espaço. Então eu vou fazer isso, eu vou multiplicar por menos 1. Então, o que eu vou ter? Vou ter que a integral vai de 0 a 1. E lembra que ficou menos meio? Esse menos meio agora vai ficar meio. Como é um valor constante, eu vou colocar para fora da integral. E vai ficar para mim a função, que é a função du. Então, vai ficar u du. E tudo isso aqui está dentro da integral em relação a delta. Beleza. Então, integrando essa equação, a integral de raiz quadrada de u du, a gente usa aquela regrinha, né? Então, eu tenho que u está elevado a 1 dividido por 2, eu vou somar 1. Vamos lá. Integrando u, eu vou ter que dividir 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui vai ficar o quê? Mais 1, aqui vai ficar 2, 3. U elevado a 3 dividido por 2. E embaixo a gente teria 3 dividido por 2. Girando, né? A gente teria 2, 1, 3, 2, dividido por 3. Então, a integral ficou isso aqui. Aí, posso voltar para a equação. Então, eu vou ter que a integral de dθ. Dθ, ele tem um valor, né? Ele só varia de 0 até π, ou de 0 a 2π. Então, o que eu vou fazer? Quando eu falo 0 a 2π, a gente começa aqui 0, aí vai aqui, ó, π, 2π. O que eu posso fazer? A parte de cima é igual à parte de baixo. Eu posso dizer que a integral, ela vai de 0 até π, e multiplicar essa integral por 2, porque daí eu estou integrando a parte de cima, como eu sei que a área da parte de cima é exatamente igual à integral da área de baixo, eu posso multiplicar por 2, e daí é como se eu estivesse somando essas duas áreas, né? Meia laranja com meia laranja, soma as duas, eu tenho uma laranja. Então, é a mesma coisa que integrar a laranja inteira, só estou dividindo por partes. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que o valor da integral du vai ficar meio vezes 2, o 2, aqui dividido por 3. Eu posso cancelar meio com 2, dθ. O que vai sobrar, então? Vai sobrar 2 vezes, aí eu abro aqui. Quanto vale a integral de u 3, 2 dividido por 3? Não tem nenhum θ, né? Então, eu integraria em relação a θ, mas não tem nenhum θ nessa equação. Então, eu vou colocar o θ. Então, vai ficar raiz quadrada de u elevado a 3 dividido por 3 vezes θ. Tal que θ está variando de 0 a π. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou substituir θ por 0 ou π. Mas lembra que eu falei que o variava de 1 a 0? A gente inverteu, então passa a ser 1 como superior e 0 como inferior. Então, eu faço essas duas coisas aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a raiz quadrada de 0 é 0. Então, vai ficar 2 vezes 1 dividido por 3 vezes, eu vou ter π menos 0. Isso significa que a resposta final, ela vai ser basicamente 2π dividido por 3. O que isso significa? Significa que ao integrar essa integral dupla, em que a gente tinha essa função, 1 menos x ao quadrado, y ao quadrado, a gente chega numa área final que equivale a 2π, que é um círculo, dividido por 3. Então, a gente tem o valor de 2π, e esse valor a gente fez dividido por 3, e isso equivale a essa área. Agora eu vou botar isso no Wolfram para ver como é que fica. Bom dia, eu tô indo pra aula agora, tenho aula de Física 3. Eletromagnetismo é maravilhosa, só
aqui muita coisa, né? Então eu vou usar desde de hoje, todas as segundas-feiras, pra estudar. Mas talvez eu tenha que ir no laboratório por causa de Física Experimental 5. Então, abafa. Tá tudo organizado, só preciso seguir minha lista. Eu vou começar então a tomar Ritalina hoje. Tô com um pouquinho de medo, porque eu vi alguns relatos de algumas pessoas. Mas, enfim, tem 10 gramas de comprimido. E vambora. Dura 4 horas. Tô indo almoçar agora e vou ler um artigo enquanto almoço. Depois eu tenho experimental 5. Vou pro lado. Volto depois pra explicar como é que foi. Assim tá bom. Assim tá bom. Assim, ó. Tá ótimo. Parece uma criancinha, velho. Quando você deixa o vinho. Dá pra passar. Mas é rápido. Mas a rápido não tem dados agressivos. Tá bom, então, senhor. Senhor é bem completo. A média de cada ponto. Ah, claro, vou fazer isso. Enfim. Eu vou tentar fazer isso. O tempo foi isso que foi a acho que tudo certinho, vai. Aí só pra ter certeza mesmo. Tá, se não tá curado, ali no manual não tá muito claro, eu já faço. Se não for no manual, você acha que serviria só fazer a limpada na média? Não quer pegar um alquinho limpado? Não dá muito também não. É um grupo, não dá muito não. Porque o azul, a nossa mulher botou no meio de duas. A gente botou no meio do que parece um turquesa e no meio que parece um Vamos lá. Eu tava escrevendo aqui meu relatório de física, né? Eu estou sobre a introdução ainda e eu vou ler agora pra vocês o que eu escrevi pra gente ter uma noção de como fluiu as coisas hoje. O efeito fotoelétrico primeiramente observado por Heinrich
Hertz, em 1887, posteriormente estudado em detalhes por Philip Leonard e Robert Millikan, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da física quântica. Leonard investigou a emissão de elétrons por matérias sob a incidência de luz, enquanto Millikan realizou experimentos precisos para medir a carga do elétron, contribuindo indiretamente para a compreensão do fenômeno. No entanto, foi Albert Einstein que, em 1905, propôs uma explicação teórica revolucionária para o efeito fotoelétrico, introduzindo o conceito de quantização da luz e estabelecendo a relação entre a energia dos fótons e a frequência da luz incidente. Sua teoria, posteriormente confirmada experimentalmente, rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Física em 1921 e consolidou a constante de Planck como uma das grandezas fundamentais da física. Esse experimento tem como objetivo verificar as observações de Leonard e Millikan, confirmar as previsões teóricas de Albert Einstein e determinar experimentalmente o valor da constante de Planck, além de medir a função trabalho.